Ok, boa noite a todos. Saudações cordiais, saudações extensiva, reiterado votos de ações patrióticas a todos os nossos irmãos e irmãs que nesse instante nos estão a acompanhar. Se me permitam, sem mais delonga. Ora, o que eu gostava aqui de refletir com Vossas Excelências é o seguinte: o que até hoje temos de novo, de algo novo, a nível dos partidos tradicionais? O que transmitem para a sociedade? O que trazem como um valor acrescentado, como um dado novo? O que trazem para além dos discursos, muitas vezes recorrentemente bélicos, muito agressivos, muito musculosos, de contra-ataque, de puxa-puxa, de tem razão, não tem razão, desse é o melhor, aquele não é o melhor? Portanto, eu acho que desde a data de existência desses movimentos políticos, que salvo erro, a FNLA em 1961, o MPLA em 64 e a UNITA em 66, até hoje, mais de sensivelmente 50 anos se passaram. O que é que temos de novo a nível da nossa praça político-nacional, do ponto de vista político? Eu acho que esta guerra ideológica, discursiva, beligerante entre os movimentos tradicionais, até hoje não tem surtido, não tem trago nenhum aproveitamento plausível para aquilo que se quer como o alavanque do progresso, do desenvolvimento sustentável dessa nação. Eu acho que os partidos tradicionais, mais do que levarem esta guerra ideológica, discursiva, de ataques e contra-ataques, deviam, em nosso entender, hoje pensar, sentar, repensar o país, se unirem efetivamente, promover a efetiva reconciliação político-nacional, sem discrepância, sem revanchismo, sem dicotomia, sem guerra ideológica, sem atritos, sem divisionismo, sem qualquer atos de atitudes musculosa que pusessem em causa a unidade nacional, o patriotismo nacional, a irmandade entre os irmãos e o bem-estar entre os angolanos. Como diz a velha máxima, na luta entre elefantes, em regime regra, quem sofre é o capim. Deixa que os diga, e lamentavelmente aqui eu quero fazer meia-culpa entre aqueles que são, de resto, os militantes, também de base, porque ainda não temos um nível de militância nacional capaz de se despartidarizar a sua consciência da militância político-partidocrática para meter Angola em primeiro plano. Já dizia o próprio Jonas Savimbi, Dr. Savimbi, de que primeiro é Angola, segundo é Angola, terceiro é Angola e todo o resto depois vamos pensar onde colocar. E eu pergunto, porque eu estive a ver uma das passagens dos discursos de Savimbi e ele mostrava-se também uma pessoa contra a instrumentalização de uma militância escrava, com mente de escravo. E digo isso com o máximo respeito a Kenny Off, porque eu acho que um dos grandes problemas, um dos grandes calcanhares de Alquires que tem ocorrido muito no seio da nossa sociedade é um nível de, desculpem que diga com respeito, de maturidade política das militâncias de base, sobretudo, e um pouco da linha intermédia, para não falar da superestrutura. Por que Angola não avança até hoje? Por que o MPLA não aceita sair do poder? Você já fez essa questão? Você acha que o MPLA só não quer sair do poder porque, quer dizer, não quer deixar o poder? Acham que alguém que, um partido histórico como o MPLA, um partido histórico como a UNITA, que guerrearam-se de forma mútua e, durante quase sensivelmente 27 anos de guerra civil, que superou a distância, o tempo de moratória que fez ou de permanência de guerra contra o Império Colonial, que foi de 61 a 74, que vai nos dar aqui, do ponto de vista matemático, qualquer coisa como 13 a 14 anos do processo de revolução nacional contra o jugo colonial. Mas, se contra a elite portuguesa, que levava sob domínio o território nacional, sobre um processo freneticamente anti-humano de escravatura de pessoa a pessoa e de exploração contra os bens nacionais, só durou o processo de luta de libertação armada de 61 a 74, porque que entre nós, a nossa guerra civil passou dos 14 anos, passou dos 20 anos, passou dos 25 anos e quase faria 30 anos. Por quê? Porque, afinal de contas, aqui queremos, modesta parte, assinalar de que os portugueses não eram tão gananciosos, tão ruins quanto nós angolanos somos. Não eram.
Quer dizer, repara só, que eu estou a ouvir, eu estive a acompanhar os discursos das partes e eu esperava obter das partes algo novo, um elemento novo. Vou começar pela UNITA sem qualquer maldade nenhuma. Aqui ninguém quer meter em causa o bom nome de ninguém. Como cidadão, como fazedor de opinião pública, como analista político, como alguém que está preocupado com o desenvolvimento do seu país, ele tem que estar milimetricamente no encalço da evolução dos fenômenos políticos. Vou começar a falar da UNITA, depois passo a falar do MPLA. Repara aqui um pormenor. A UNITA celebrou o aniversário de Jonas Savimbi. Quando se celebra o aniversário, o conteúdo do discurso de um aniversário não deve, de jeito nenhum e em nenhuma circunstância, se equiparar o conteúdo de um discurso, de um ato político propriamente dito. E muito menos deve se comparar ao conteúdo do discurso de um ato de reflexão sobre a morte de alguém. O nascimento é festa. O nascimento não se equipara à morte e não se equipara a um ato político propriamente dito. O que esperava de ouvir dos nossos irmãos da UNITA, no âmbito da celebração do aniversário do Dr. Jonas Savimbi, era fazer uma incursão histórica sobre as obras, sobre a personalidade, primeiro como cidadão, desde o seu nascimento, era fazer uma sinopse histórica, uma incursão histórica, como é que Savimbi surge, desde o nascimento, a sua inserção na arena política, qual é a trajetória histórica politicamente de Jonas. É através dessa sinopse, biografia, de trajetória histórica, que podíamos fortalecer o conhecimento da consciência coletiva da sociedade relativamente à personalidade de Jonas Savimbi. Ora, mas lamentavelmente, e eu penso que aqui foi um erro, ter que fazer um desvio da marcha do processo para entrar logo naquela tendência de luta, de ataques entre os oponentes, MPLA, UNITA. Ora, esperava saber, por exemplo, onde nasceu Savimbi, como nasceu Savimbi, desde a sua formação primária, secundária, o ensino médio onde fez, onde se formou do ponto de vista da sua licenciatura. A história, do que eu pude ler, tentou em Portugal, salvo erro na área de medicina, não conseguiu, encontrou muitos impedimentos. Foi dali que depois, graças à bolsa que lhe foi oferecida pela Igreja IECA, protestante na altura, engrenou para a Suíça. É de lá onde fez ciências sociais e políticas e tal. Ora, sabemos que Savimbi, também ouvimos que foi ministro, embora o presidente atual da UNITA não esmiuçou se foi ministro de quê, mas das nossas pesquisas damos nota que foi ministro para as relações exteriores no âmbito do GRAI. Olha, repara aqui uma coisa. Afinal de contas, do ponto de vista histórico, Savimbi foi dissidente, antes de ser dissidente, foi membro ativo, dirigente com responsabilidade diretiva da FNLA, da UPA-FNLA. Porque chegou a ser, segundo reza a história, secretário-geral da FNLA, da UPA-FNLA. Portanto, mais tarde, inconformado que ele era, entendeu desfazer-se da aliança com o mais velho Ordem Roberto e tentou entrar, segundo o que reza a história, negociar com Agostinho Neto, Viriato da Cruz, a cúpula de Luz Solar, entre outros, para ser membro do MPLA, tendo, segundo o que eu pude ler, se filiado inclusive a JMPLA na altura. Também inconformado com esta conexão política de membresia a este movimento político nacional, entendeu formar depois, mais tarde já, em 1966, o seu próprio partido, que é a UNITA. Então, se for verdade essa narrativa histórica, então Savimbi foi dissidente tanto da FNLA, tanto do próprio MPLA. Esses dados históricos não se podem apagar. É preciso, ao ser verdade, que se conte a história tal como ela ocorreu. Não é vergonhoso nenhum, nem sequer nos tira a ponto nenhum. São fatos que ocorreram, são dados bibliográficos que o povo da nova geração, a sociedade precisa conhecer para melhor fazer um exercício intelectual no domínio político sobre como é que foi a trajetória daqueles que foram nossos grandes precursores da marcha do processo político nacional. Foi lamentável, por isso é que eu disse que foi lamentável ter que ouvir do atual presidente da UNITA a consumir mais tempo, muito mais tempo. E vocês podem, aliás, quem acompanhou o discurso pode testificar que houve muito consumo do tempo para falar do MPLA. Eu acho que é aqui onde
é aqui onde tanto a UNITA e tanto o MPLA perdem muito tempo a falar um do outro, e isso não abona, não engrandece, não enriquece aquilo que é, vá lá, o desenvolvimento do país. De nada enriquece o desenvolvimento do país. Ora, o que eu gostava aqui de dizer é que, qual era o escopo do objeto da unidade temática? Era o aniversário. Celebrar o aniversário, a data natalícia representa um momento de festa. Representa um momento de júbilo. Representa um momento em que as pessoas estão alegres, estão, de facto, a jubilar, entre linhas, o aparecimento, o surgimento, o nascimento de mais um membro da família. E aqui era interessante, sim, fazer uma incursão histórica. Explorar mais aquilo que foi Jonas Savimbi. O que representa Savimbi para a política nacional. Como começou Savimbi a trilhar a sua caminhada política. Qual foi o seu grande papel para a luta do processo da independência nacional. Quer dizer, era trazer de tudo um pouco sobre Jonas Savimbi. E tinha que necessariamente falar menos quer da atual liderança e quer dos conflitos entre as partes, entre MPLA e UNITA, porque era Savimbi que tinha que ser ovacionado. Era Savimbi que tinha que ser exaltado. Era Savimbi que tinha que ser trago à liça para a reflexão profunda e tentar ver a possibilidade de desconstruir a consciência da sociedade sobre aquela figura de Savimbi que noutra hora foi pintada e hoje está-se a pintar um novo Savimbi. Ora, isso, enquanto angolano, a mim interessa-me e interessava-me saber, de facto, qual era o papel fundamental de que Savimbi desempenhou para que Angola fosse hoje uma democracia, fosse hoje um país independente, fosse uma nação com reconhecimento internacional e fosse um país que a todos os angolanos pudesse nos orgulhar. Mas, em vez disso, lamentavelmente, ouvimos um discurso que, em meu entender, foi muito exaustivo, foi cansativo, e é um discurso que nos leva a um padrão recorrente na forma de se discursar. O MPLA é assado, o MPLA é cozido, o MPLA... As insuficiências do MPLA, as debilidades do MPLA, a falta de executoriedade dos programas, dos projetos de sociedade política do MPLA é sobejamente conhecido. Todo angolano, mais ou menos, com algum entendimento sobre a situação político-nacional, pode saber, melhor precisar, de que de facto o país ainda não está bom. Se não está bom, aqui, com grande proporção, a maioria da culpabilidade vai recair, modesta parte, para quem está a governar. Então isso já não interessava. Porque esse discurso do puxa-puxa, o discurso de quem é melhor, quem não é melhor, dos erros, quer dizer, um discurso antagônico, pouco interessa para aquilo que é a marcha do processo. Repare que Angola conquista o calar das armas. Porque, de facto, eu entendo, e essa é a minha percepção, que ainda não estamos sóbrios. Não existe paz efetiva. A nível nacional. O que eu entendo é que houve o calar do rungir das armas de fogo e que, de resto, é de nada. Também, modesta parte, acabou por ajudar naquilo que era o progresso, mesmo tardiamente, quando nunca deveria ter existido, conflitos bélicos de guerrilha entre filhos da mesma mãe, filhos do mesmo ventre, irmãos do mesmo ventre, do mesmo pai e da mesma mãe, a lutar entre si, e depois no fim da história nós dissemos, olha, um ganhou, o outro perdeu. Quem ganhou? Ninguém ganhou. Você não pode lutar contra o seu irmão e depois você dizer que você ganhou. Ganhou o quê? Você devia ganhar juízo. Devíamos ter vergonha de lutarmos entre nós durante quase 3 décadas e fracassar com o desenvolvimento do país. Devíamos ter vergonha. Por isso é o que eu disse, que havia de toda necessidade, salvo o erro, porque eu nunca ouvi, quer o MPLA, quer a UNITA, quer a FNLA, a virem publicamente a pedirem perdão popular, perdão para a sociedade sobre os estragos, sobre os males, sobre os crimes de guerra que todos eles praticaram. Embora aqui a história reza. Tive a oportunidade de ler uma nota do Novo Jornal, passa publicidade, de uma entrevista que o mais velho Cambagato prestou a este jornal, em que ele chamava entre as forças armadas da UNITA contra o governo de Angola. Repara, não está a dizer que a guerra foi entre a Força Armada da UNITA contra as Forças Armadas do MPLA. Está a dizer o governo de Angola. Então, isso também pode nos levar a uma outra cogitação, se, de facto, se já estava reconhecido, politicamente instituído, com reconhecimento internacional, o governo de Angola, devemos, por maioria de razão, atribuir razão a quem? Porque quem está a lutar
entre linhas, não estou a dizer que o MPLA tenha razão, mas se está a lutar, quem está a lutar contra um governo politicamente instituído, quer dizer que está em contramão com aquilo que são os padrões da Constituição e das próprias regras da democraticidade política. Ora, mas pronto, nós sabemos que no fim da história todos eles lutavam para garantir os seus próprios interesses políticos, os seus objetivos, acabaram por se desentender entre irmãos, desavindos, e despoletaram um processo de guerrilha civil muito alargado, que nem sequer se compara com os 13, 14 anos da guerra do processo de luta armada para a independência nacional. O que me interessa aqui tentar refletir é sobre os discursos que até hoje ainda reinam a nível da nossa praça político-nacional entre esses dois movimentos políticos, MPLA e a UNITA. Mas permitam, antes de entrar no cerne dessa questão, falar do MPLA, da posição, da postura do MPLA. A primeira nota que eu questiono sobre o MPLA é: qual era a necessidade de, num dia em que está-se a celebrar a data natalícia de Jonas Savimbi e faz-se uma marcha pacífica do Partido UNITA, levantar uma outra marcha de apoio ao Presidente da República? Qual era a necessidade disso? Com que fundamento? Com que argumento de razão? O que é que queria espelhar? Queria, quiçá, importunar a realização da celebração desta data natalícia, do aniversário de Jonas Savimbi? Queria obstruir a normal realização da marcha que a UNITA realizou? O que queria transmitir? Qual era eu não encontrei fundamento plausível suficientemente bastante para que houvesse uma marcha de apoio no mesmo dia a favor do Presidente da República, uma vez que, na realidade, o que estava previsto de forma primordial era a realização da marcha da UNITA. Com isso, percebi que talvez quisesse o MPLA, para não desmerecer também a sua hegemonia política partidocrática, quisesse fazer ali um check and balance, uma confrontação, uma demonstração de força aqui. Por isso é que eu acho que isso é muito mal para a política nacional. Essa tendência de demonstrações de forças populares ou de força institucional só mata o progresso do país. Eu acho que foi de todo desnecessário. Por outra, não ouvi o senhor presidente do MPLA falar, nesta ocasião, mas pude ouvir alguns altos dirigentes do partido MPLA, na pessoa, por exemplo, do primeiro secretário para a província de Luanda do MPLA, o primeiro secretário, o Dr. Manuel Homem, que no seu discurso foi muito musculoso, muito violento, ao pejurar, ao atacar de forma, eu acho, muito grosseira o Partido UNITA. Quer dizer, em dado momento, ouvi-lo a dizer, a chamá-los inclusive de inimigos. Não foi cordial, isso não foi de todo saudável de se ouvir, tendo em conta o contexto. Eu acho que é esse discurso inflamado que nós temos que dele nos libertar de forma necessária e emergencial. Será que o MPLA e a UNITA não podem conviver no respeito à diferença, mesmo na diversidade? Será que não podem comungar de forma harmoniosa? Será que não podem conviver de forma harmoniosa em nome da defesa do superior interesse nacional? Quando é que vamos ver essas duas agremiações de massa? Naturalmente, quem tem mais de 50 anos no mercado político é um partido que, de forma natural, vai ser um partido de massas. Isso é indiscutível. São 50 anos. E a questão que se coloca de forma retórica é: tem 50 anos de existência política, institucional, do ponto de vista partidário. O que é que, até hoje, conseguiram fazer para mudar a vida dos angolanos e da nação angolana? O quê? O que seria Angola se nunca tivesse entre irmãos existido uma guerra civil que perdurasse no tempo e no espaço 27 anos? O que seria Angola em 27 anos? O que seria? De paz efetiva. De paz efetiva. Bem, mas isso a mim preocupa-me bastante. À medida em que continuam a absolver uma espécie de discurso muito tóxico, muito inflamado, muito envenenado, que acaba por se cimentar, se enraizar a cada dia que passa na consciência das militâncias desses movimentos políticos. Não vai ser possível, escrevam isso, meus irmãos, alterar o atual quadro do figurino nacional, enquanto esses dois partidos nunca puderem sentar como irmãos, se entenderem, se pedirem perdão, se abraçarem, se unirem a bem do interesse nacional. Enquanto houver essa disputa beligerante entre as partes, nem o MPLA vai aceitar sair do poder, nem a UNITA vai aceitar deixar o MPLA em paz, governar em paz, para devolver alguma dignidade ao povo, porque naturalmente, senão, lhe tira do espaço da arena política. Porque se a UNITA deixar que o MPLA
governo sem pressão, a UNITA perde peso. E se perde peso, ela é afastada automaticamente da marcha do processo da alternância política. Mas se o MPLA também entender, deixar a UNITA lhe suceder, o MPLA se sente ameaçado por uma simples razão. A guerra, por mais que não queiramos falar dela, e por mais que queiramos escamotear todas as suas incidências, todos os seus registros históricos, nunca se apagará da memória do povo angolano e dos políticos nacionais.